Vamos nos colocar de pé, irmãos. 1 Samuel, capítulo de número 23. Irei ler do versículo 1 ao versículo de número 5. Todos encontraram? Assim diz a palavra do Senhor. Foi dito a Davi: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai, e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Partiu Davi com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus, e levou todo o gado, e fez grande morticínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, nós lemos nesse momento a Tua palavra. Ó Deus, tem misericórdia de nós, fala ao nosso coração, alimenta a nossa alma. Que o Teu Espírito Santo nos guie, Deus, em entendermos a verdade do Senhor, a revelação do Senhor. Fala conosco, que é o que nós oramos nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. A incerteza é uma palavra que em alguns momentos toma conta da vida de muita gente. A incerteza de quais ações devem fazer, a incerteza de qual atitude tomar, a incerteza de qual decisão tomar. E nos momentos difíceis da nossa vida, nos momentos de tribulação das nossas vidas, quando nós não enxergamos com clareza aquilo que nós devemos fazer, esses momentos de incerteza se tornam maiores. A gente não consegue enxergar com clareza a situação, nós não conseguimos enxergar com clareza o que nós devemos fazer, e aí uma incerteza toma conta do nosso pensamento, do nosso coração. Todos nós passamos por tempos assim, tempos incertos. Talvez você nessa manhã esteja passando por um tempo incerto, sem saber qual decisão tomar ou o que fazer para uma área da sua vida. Ou talvez você já passou por um tempo assim de incerteza e agora vai entender a palavra de Deus sobre esse tempo que você passou. Ou um dia, quando você estiver passando por um tempo de incerteza, um tempo de tomada de decisão, essa palavra vai servir também para o seu coração. O texto que nós lemos, irmãos, fala de uma incerteza que o rei, Davi, que já havia sido ungido, mas não havia sido ainda coroado rei de Israel, que Davi estava passando. Davi, irmãos, está passando por uma incerteza na sua vida. Ele não sabe se ele deveria ir para a cidade de Keila, livrar os seus irmãos, ou se ele deveria permanecer onde ele estava, ali, com os seus queridos, na caverna de Adulão. Então, há uma incerteza na vida de Davi. O contexto, irmãos, mostra que, de fato, Davi foi ungido por Samuel para ser o futuro rei de Israel. Entretanto, Saul passou a persegui-lo. Saul passou a querer matar, tirar a sua vida. E então, Davi foge, como uma caça que foge do seu predador, para proteger a sua própria vida, a sua própria existência. E Davi, portanto, aqui nesse contexto, ele vai para a caverna de Adulão, e nós percebemos então que Davi ele está se refugiando com seus mais próximos para não ser morto por Saul, que está tentando tirar-lhe a vida. Entretanto, foi dito a Davi, no versículo 1 do capítulo 23, eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Então, mesmo nesse momento de incerteza por causa da perseguição de Saul e Davi fugindo de Saul,
Davi recebe agora uma notícia dizendo: Davi, os teus irmãos em Keila, eles estão passando por um perigo, eles estão passando por uma grande tribulação. Os filisteus estão perseguindo eles. E aí Davi se encontra em uma situação muito incerta, porque ele está sendo perseguido por Saul, recebe a notícia então de que seus irmãos em Keila estão sendo perseguidos pelos filisteus, como um pedido para ajudá-los. Isso aqui não é simplesmente uma notícia, um comunicado, mas é um pedido. Olha, Davi, tem teus irmãos lá na cidade de Keila que estão sendo perseguidos e mortos pelos filisteus. E aí imagine só, o que é que Davi tem que fazer? Davi ele tem que sair da onde ele está se refugiando e proteger seus irmãos e livrar os seus irmãos dos filisteus. Mas se ele fizer isso, e se Saul então o encontrá-lo para lhe destruir, para lhe tirar a vida, ele já tem um inimigo que é Saul, ele vai agora arrumar um outro inimigo que são os filisteus. Ele já está fugindo de Saul, agora ele vai querer arrumar problema com os filisteus, indo lá livrar os seus irmãos, e aí ao invés de ter um inimigo, vai ter dois, Saul perseguindo por trás e os filisteus agora diante de na sua frente. Então há uma incerteza aqui no coração de Davi, há uma incerteza em que decisão ele deve tomar, qual a decisão ele deve tomar, se ele deve sair para lutar contra os filisteus e livrar os seus irmãos, ou se ele deve permanecer ali com seus mais achegados, se livrando de Saul e não se expondo para Saul. O que é que ele deve fazer? Nesses momentos de incertezas, irmãos, o texto nos apresenta atitudes certas, e é sobre isso que eu gostaria de tratar nessa manhã. Atitudes certas em tempos incertos. E a primeira atitude certa em um tempo incerto é que nós precisamos orar ao Senhor. Essa é a primeira atitude certa em um tempo de incerteza. Porque perceba o que diz o texto, versículo 2. Vamos ler juntos em sua voz. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei estes filisteus. Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Davi recebe a notícia: olha, os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras, estão roubando tudo. Davi está ali junto com os seus mais achegados, se escondendo de Saul. Ele recebe então esse pedido para se expor para Saul e ir lá lutar contra os filisteus. E ele não sabe o que deve fazer, mas ele tem então uma atitude certa nessa situação, a atitude de consultar o Senhor. O verso 2 diz: consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei os filisteus. Ele fala com Deus, ele ora, ele pede a Deus a direção para a vida dele, ele abre o seu coração para Deus, ele abre a sua boca para falar com Deus, ele consulta o Senhor. Em tempos incertos, irmãos, eis aí a primeira atitude certa da nossa vida, é consultar a Deus, é orar, é falar com Deus, é buscar através da oração qual a direção de Deus para a nossa vida. E nós podemos fazer isso por causa de Cristo, que é o nosso único mediador, Jesus Cristo, nosso Salvador, Jesus Cristo, nosso sacerdote, o único mediador entre nós e Deus. E em Cristo nós podemos falar com o Pai, em Cristo nós podemos abrir a nossa boca, em Cristo nós podemos consultar a Deus e perguntar-lhe a sua direção, a sua orientação, o seu conselho para a nossa vida. Meus irmãos, em momentos incertos nós precisamos orar, em momentos difíceis nós precisamos orar, em momentos onde nós não sabemos o que fazer, nós precisamos consultar a Deus, falar com o Senhor. Nós não podemos ser insensatos. Diz o insensato no seu coração, não é? Não há Deus, conforme diz a palavra. O insensato diz: não há Deus. Nós não podemos viver como um insensato. Pelo contrário, nós precisamos viver como alguém sábio, alguém crente. Existe um Deus, que é o meu Deus, que é o meu Salvador, e eu preciso então viver de acordo com a sua vontade. Eu vou consultá-lo, eu vou falar com ele, e ele vai falar comigo, ele vai me responder. Eu vou lhe pedir em Cristo, e em Cristo então ouvirei a sua resposta,
Porque em Cristo nós temos uma comunhão com Deus, e essa comunhão com Deus é latente aqui no texto, quando Davi diz, quando diz o texto, consultou Davi ao Senhor. Você tem consultado a Deus para as decisões que você tem que tomar? Você tem consultado a Deus, orado, falado com o Senhor, para uma decisão importante no seu trabalho, uma decisão importante em relação à mudança, por exemplo, de cargo? Você tem consultado a Deus para uma decisão importante na sua família, para os seus filhos, na educação? Você tem consultado a Deus, por exemplo, para uma questão até mesmo de mudança de cidade, de sair para um outro lugar? Você tem consultado a Deus até mesmo de permanecer na cidade? Você tem consultado a Deus para qual a direção que Deus quer que você vá? Ou é apenas por aquilo que você vê, por aquilo que você enxerga, pelo aquilo que você acha que é bom para você, por aquilo que é óbvio, por aquilo que oferece mais, por aquilo que é mais prazeroso, que vai te dar um melhor retorno? O que é que tem direcionado a sua vida? Davi poderia pensar: eu não vou sair daqui, porque se eu sair daqui, eu vou me expor para Saul, ele vai me achar com os seus soldados e vai me matar. Além disso, eu vou estar arriscando minha vida contra os filisteus. O óbvio para Davi era permanecer ali. O óbvio para Davi era livrar a sua pele. O óbvio para o mundo é você livrar a sua pele, é você viver de acordo com aquilo que aparenta, é você viver de acordo com aquilo que é melhor. Entretanto, nem tudo aquilo que aparenta, nem tudo aquilo que você acha que é o melhor, que é o óbvio, é a vontade de Deus. Porque então Deus responde. No versículo 2: respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Ou seja, Davi pergunta e Deus responde para Davi: Davi, se levanta, sai desse lugar, sai do esconderijo, vai e livra teus irmãos em Keila. Não é o óbvio para você, aparentemente não é o melhor, mas é o que eu quero para você, é a minha vontade sobre a sua vida. Ele consulta a Deus, ele escuta a resposta do Senhor. Meu querido irmão, consulte a Deus, fale com Deus, pergunte qual é a orientação de Deus para a sua vida. Não viva como um ateu. Você que é cristão e professa a fé, não viva como ateu, como se Deus não existisse. Lembre-se, Deus está com você, Ele é o teu Senhor, e você, portanto, precisa consultá-lo para saber a sua vontade. Segunda verdade, irmãos, a segunda atitude é de perseverar na vontade do Senhor. Porque perceba o que diz o texto do versículo 3, acompanhe a leitura. Porém os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Veja, os homens de Davi escutaram a orientação. O texto não diz se eles escutaram diretamente do próprio Deus ou pelo Davi. Se eles ouviram diretamente do Senhor, ou se eles ouviram ali através de Davi, mas eles tomam ciência: nós vamos para Keila. Davi fala: vamos para Keila, vamos livrar os nossos irmãos dos filisteus. O que é que acontece? Os homens de Davi, os mais achegados que estavam ali próximos de Davi, falaram: Davi, não vamos fazer isso. Nós já temos medo aqui em Judá, pois estamos sendo perseguidos por Saul. Quanto mais indo para um lugar distante, se expondo e arrumando ainda outros inimigos. Vamos ficar aqui, Davi. O texto diz que os homens de Davi lhe disseram, ou seja, não é apenas um homem, não é apenas uma pessoa, os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo aqui contra as tropas dos filisteus. E o medo, irmãos, às vezes surge em nosso coração. Deus mostra para nós a sua vontade
e aquela vontade que muitas vezes não é a nossa própria vontade, não é o nosso óbvio, não é aquilo que a gente pensa, que a gente quer. E aí surge então esse temor, e a gente teme, em alguns momentos, em realizar a vontade de Deus. Será que é isso mesmo a vontade do Senhor? Em outros momentos podem aparecer pessoas achegadas também, assim como eram os homens achegados a Davi. Se levantam contra a própria vontade de Deus, até mesmo com uma boa vontade. Davi, irmão, irmã, não faça isso. Você vai se prejudicar, você vai perder dinheiro, você não vai ter lucro, você vai estar distante, você vai se expor. Isso pode acontecer naturalmente, de gente que gosta da gente, mas que dá uma orientação, uma palavra, com tom até mesmo de uma sabedoria humana, de uma preocupação honesta, mas que não é a vontade de Deus, trazendo dúvida para nós. Então, o que é que Davi faz? Davi volta a consultar ao Senhor. Ele persevera na vontade do Senhor. Porque o texto diz, então, no versículo 4, vamos ler juntos? Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Ele volta a consultar. A primeira atitude certa em um tempo incerto é falar com o Senhor, é orar ao Senhor. E a segunda atitude certa em um tempo incerto é perseverar na vontade do Senhor. Porque na incerteza vai gerar temor em nosso coração. A incerteza vai produzir um medo em nosso coração. A incerteza vai levantar também pessoas ao nosso redor para nos orientar contra a vontade de Deus em alguns momentos, por preocupação legítima. Entretanto, existe uma vontade de Deus, existe uma direção de Deus, existe uma revelação do Senhor para nós, através da sua palavra, que nós precisamos perseverar e ter convicção da vontade de Deus. E não é errado você orar mais de uma vez: ah, Senhor, estou em dúvida, é mesmo da vontade do Senhor? Eu vou falar com o Senhor, essa é a tua vontade, Deus, então me confirma. Ó Deus, é da tua vontade que eu caminho por aqui? Me confirma, Senhor. Ó Deus, eu tenho me preocupado com isso, com aquilo, algumas pessoas têm falado isso, mas eu quero ouvir a tua vontade, Deus. Por isso, novamente eu persevero em oração, pedindo a tua direção, perseverança na vontade de Deus. Não mude a rota por qualquer coisa. Não mude a rota porque alguém lhe disse algo novo. Não mude a rota pelo medo que brota no seu coração diante das tribulações que lhe aparecem. Não mude a rota. Pelo contrário, volte para a rota. Tem dúvida? Volta a falar com Deus. Continua perseverando na vontade do Senhor. Perseverar significa se manter firme diante dos obstáculos. E os obstáculos se levantam. As dúvidas se levantam. E a gente tem que perseverar na vontade de Deus. A dúvida persevera em consultar, persevera em entender, persevera em buscar. Não largue mão da vontade do Senhor para a sua vida, mesmo que essa vontade te leve contra todos, porque todos os homens aqui, irmãos, estavam contra a vontade de Deus. Entretanto, a palavra do Senhor aqui nos orienta que sobre os homens deve existir Deus, e que o temor a Deus deve ser maior que o temor dos homens. Você teme a quem? Você teme o mundo? Você teme a quem? Você tem medo de se expor? Dos desafios? Ou você teme a Deus? Quem é mais importante para você? Aquilo que você quer, aquilo que você deseja ou a vontade de Deus? Qual é a direção de Deus para a sua vida? O que é que você quer? Me diga, pense aí. Você tem medo de quê? Você tem medo de faltar recursos? Não ter dinheiro? Não ter uma profissão? Não ter uma família? Faltar alguma coisa? O que é que você tem medo? E então procura aparentemente aquilo que você vê e busca desesperadamente essas coisas?
E Deus, por outro lado, está dizendo: vai por aqui, meu querido, vai por aqui, minha querida, faz isso, meu filho, faz isso, minha filha. E aí, por não confiar em Deus e não temer a Deus, você teme os homens, você teme aquilo que você vê. E a palavra de Deus nos orienta a termos temor, não aquilo que nós enxergamos, não aos homens, mas temor a Deus. Importa-nos obedecer a Deus. Ele persevera, ele consulta novamente. E então Deus responde. E a resposta de Deus agora no versículo 4 é uma resposta mais clara. Ele não diz assim: vai e ferirás os filisteus. Ele diz: levanta agora. Ele diz: dispõe-te. Levanta, sai daí. Se movimenta. Desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. É a mesma palavra que Deus utilizou para Josué, quando Moisés morreu. Então o Senhor aparece para Josué, levantando Josué, comissionando Josué para liderar o povo de Israel para a terra de Canaã. E então Deus diz para Josué: Josué, dispõe-te, levanta, disposição, porque essa é a minha vontade. Tu vai conduzir o meu povo à terra de Canaã. Você vai passar o Jordão, você vai atravessar o rio, você vai conduzir esse povo, porque eu te dou a terra. Ser forte e corajoso. É essa palavra que Deus está dizendo aqui, irmãos, para Davi. Davi, dispõe-te, levante, meu irmão, levante, minha irmã. Tem uma vontade de Deus revelada, do Senhor para a sua vida. E é isso que Deus está dizendo: disposição. Deus fala, e a resposta do Senhor, então, ela é mais clara. Nós podemos, então, entender à luz do texto, que nas incertezas da vida, nós podemos orar, Deus vai responder, e muitas vezes nós podemos ter dúvida, e orar novamente. Então Deus vem com mais clareza e diz para nós: essa é a minha vontade, para que não haja dúvidas para você. E aí você ora uma vez, e você não entende a vontade de Deus, aí você logo larga Deus e vai procurar as coisas mundanas. E aí a palavra do Senhor para você nessa manhã é: continue orando, continue buscando, continue pedindo uma confirmação de Deus, uma direção do Espírito Santo falando na palavra para a sua vida, para que você possa ter mais clareza da vontade de Deus, entendimento da vontade de Deus, sabedoria da parte de Deus, para viver aquilo que você tem para viver de acordo com a orientação do Senhor. É a perseverança em consultar, a perseverança em buscar, a perseverança em não entregar as pontas, a perseverança de entender que existe um Deus que está querendo nos conduzir, que é o nosso Senhor. Ele fala: dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Atitudes certas em tempos incertos. Primeira atitude: orar ao Senhor. A segunda atitude: perseverar na vontade do Senhor. E a terceira atitude, irmãos: obedecer incondicionalmente a palavra do Senhor. Versículo 5, vamos ler juntos. Terceira e última atitude: obedecer incondicionalmente a palavra do Senhor. Versículo 5, leiamos. Partiu Davi com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus, e levou todo o gado, e fez grande morticínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. O que foi que Davi fez? Partiu. Deus disse: dispõe-te. Davi imediatamente parte. Davi poderia ter dito: olha, vocês aí que falaram que eu não devo ir para Keila, que eu devo ficar aqui, eu consultei novamente a Deus, e Deus disse para eu ir. Eu vou. Se vocês vão também, eu vou. Então vamos. Porque eu tenho convicção qual é a vontade de Deus. Eu vou obedecer à vontade do Senhor. E diz a palavra que ele partiu. Ele partiu. Quem obedece, irmãos, quem obedece se movimenta, faz algo. Obediência não é ficar sentado, não é ficar parado. Obediência é fazer algo. Obediência diz respeito à prática, à ação.
ele obedece mesmo contra o óbvio. Ele obedece mesmo contra as argumentações dos seus amigos. Ele obedece mesmo diante do medo que surge. Ele obedece porque ele tem a palavra de Deus como a sua autoridade e a sua única regra de fé e prática. Ou seja, é uma obediência incondicional. Não é uma obediência condicionada a uma circunstância boa. Se eu tiver dinheiro, eu vou obedecer a Deus nisso aqui. Se eu tiver a minha família toda estruturada, aí sim eu vou estar pronto para obedecer a Deus. Se eu tiver nesse cenário, quando tiver esse momento, essa situação, aí sim eu vou obedecer a Deus. Não, irmãos. Não caia na cilada de Satanás. A obediência a Deus é agora, é hoje, não é para amanhã. Não existe essa de se preparar para obedecer, só existe obedecer. Obedecer. Eu me lembro, irmãos, de quando Deus me chamou para o ministério. Estava contando isso ontem para o Kaique. A gente foi levar o pastor Arival lá no aeroporto em Recife. E aí, retornando, a gente começou a conversar, e eu lembrando e ele me perguntando, e a gente conversando sobre esse assunto, e eu me lembro de como foi o meu chamado ao ministério. Eu me lembro que quando eu senti da parte de Deus, do Espírito, falando e inquietando o meu coração para o ministério pastoral, eu estava com medo, porque eu ia dizer isso para o meu pai, para a minha mãe, e eu não sabia qual seria a reação deles, porque nunca tinham falado sobre isso para mim, e certamente o meu futuro era outro. Eu, um jovem de 18 anos, 17, 18 anos, e eu me lembro que eu estava voltando com meu pai no carro, no caminho para Palmeira dos Índios, Maceió, Palmeira dos Índios, e eu no banco de trás, meu pai na frente dirigindo, uma noite escura. Eu disse: e agora, pai, eu vou ser pastor. Deus está me chamando para o ministério pastoral. Meu pai disse: eu já sabia. E aquilo me pegou de surpresa. Ele disse: eu me lembro do dia que eu e a sua mãe, nós consagramos você em um sítio, a Deus, dizendo que você é para Ele, para servir a Ele, e eu já sabia disso. Nunca tinha escutado essa história, e eu fiquei ali, surpreso com aquela palavra. Falei para minha mãe, liguei para minha mãe, ela disse a mesma coisa, eu já sabia. Depois eu fiquei pensando: por que vocês não falaram logo? Eu doido para saber o que eu ia fazer no meu futuro. Eu já sabia. E aí eu me lembro que logo depois, algumas semanas depois, eu disse para meu pai: pai, eu vou partir daqui, eu vou para o seminário. E aí na época meu pai estava afastado dos caminhos do Senhor, da igreja. Ele disse: você não vai. Você não vai. Ele disse que sabia, mas depois ele disse: você não vai. E aí eu relutando: não, mas é o meu chamado. Eu preciso ir, eu preciso partir. Deus está me levantando, dispõe, vai agora. Aí ele disse: não, você não vai não. A gente tem outros planos para você. E eu insisti mais um pouco, ele disse: então a partir de hoje você está proibido de ir para a igreja. Quem é que tem mais força, né, de lutar? Eu me lembro ali, irmãos, que foi forte, um aperto forte no coração. Entretanto, eu sabia quem estava me chamando, eu sabia quem estava me conduzindo. Eu me lembro que nesse período eu ia todos os dias para a biblioteca municipal de Maceió, entrava lá, pegava uma Bíblia grande que tinha lá na biblioteca, abria, botava minha agendinha do lado, passava a ler a Bíblia todos os dias e fazia sermão. Todos os dias eu fazia isso, porque era algo incontrolável, era algo que queimava no meu coração.
E eu passei então a orar para que Deus confirmasse isso também no coração do meu pai. Ele estava afastado mais de 10 anos do Evangelho. E um dia então, meu pai liga para mim quebrantado, dizendo: filho, eu voltei para Cristo, vá para o seminário, vá fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. E eu saí então daquela região, irmãos, vim para Caruaru, depois fui para Recife, e entrei no Seminário Presbiteriano do Norte, me formei em teologia, fui ordenado ao Ministério Pastoral em 2014, e estou aqui servindo. A gente tem que obedecer à vontade de Deus, sabendo que essa vontade é a melhor para nós. Foi isso que Deus disse para Davi: você vai, sabe por quê? Porque eu já estou lá te esperando, porque os filisteus já estão mortos diante de ti, porque eu é que vou dar os filisteus em tuas mãos. Você pode tentar procurar coisas boas através da sua própria capacidade e força, achando aquilo que é melhor para você e óbvio para você, mas Deus, por outro lado, pode estar dizendo para você: vá por aqui, e por aqui eu vou te dar isso, por aqui eu vou segurar as tuas mãos, por aqui os teus inimigos serão todos derrubados, destruídos. Foi isso que Deus disse para Davi: Davi, dispõe-te, desce aquele, porque sou eu que te dou os filisteus em tuas mãos. Você quer caminhar de acordo com a mão de Deus ou de acordo com a sua própria força? Você quer caminhar de acordo com a sua própria capacidade ou você quer caminhar de acordo com o poder de Deus? Você quer caminhar de acordo com a sua própria estratégia ou você quer caminhar de acordo com a sabedoria do Senhor? Deus aqui está dizendo para nós, irmãos, é de acordo com a direção dele, de acordo com o poder dele, de acordo com a mão dele, porque ele já está lá. Ele já está lá realizando. O que, portanto, nós precisamos fazer em um tempo incerto é obedecer incondicionalmente à palavra de Deus. Primeiro, nós precisamos orar ao Senhor. Segundo, nós precisamos perseverar na direção do Senhor. E terceiro, nós precisamos obedecer incondicionalmente à palavra do Senhor. Fiquemos de pé, meus irmãos, vamos orar.